O apóstolo Paulo, ele começa de uma forma interessante esse capítulo. Ele começa nessa seção, do versículo 28, na verdade. Ele começa dizendo, sabemos. E uma coisa interessante, para quem estuda o livro de Romanos, assim, o saber diante de algumas coisas, dessas coisas aqui, é muito difícil. É tanto que há tantas discussões teológicas ao redor desses capítulos, desses temas. E Paulo, de forma simples, ele começa falando, sabemos. E é uma palavra de observação para a gente, assim, cara, será que a gente sabe mesmo? Será que é ok a gente ser honesto? Porque essa declaração, a NVI fala que Deus age em todas as coisas para o bem. Outras versões falam, mas eu sei que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem. Em dias de dificuldade e sofrimento, requer uma espiritualidade fora do normal olhar para esse texto e falar assim, Senhor, seja o que for que está acontecendo na minha vida, eu sei que o Senhor vai fazer com que isso coopere para o meu bem. Não é verdade? Tem dias que talvez a gente está com uma espiritualidade boa e a gente consegue falar isso. Mas em dias de luta, em dias de angústia, em dias de confusão, não é assim. E isso questiona, isso faz muitos de nós questionarmos a nossa fé diante da dor e do sofrimento, da perda. Poxa, mas se Deus é tão bom, por que isso aconteceu? Como Ele é capaz de fazer algo tão ruim se tornar algo tão bom? O qual eu nem sei do que se trata. Alguém deu um exemplo bem interessante. A maioria de nós aqui comemos comida que inclui sal. Não é verdade? Alguns de nós mais, outros menos. O pessoal do meu porte tem que maneirar, porque senão o médico não gosta. Façam o seguinte, pegue a composição do sal e tome e coma de forma aleatória ou da forma que você quiser. Sabe qual vai ser o nome disso? Você vai colocar veneno na sua comida. Sabe quando você compra o sal e está escrito cloreto de sódio? É, na verdade, a mistura de cloro e sódio. O cloro sozinho, ele serve para muitas outras coisas. Imagina a gente comer isso. Mesma coisa com o sódio. O pessoal que tem problema com pressão, com outras coisas, tem que cuidar do sódio. Mas quando eles se juntam na medida correta, isso se torna algo bom. Algo que traz gosto, algo que nos alimenta com prazer. E as coisas ruins da vida, elas podem ser representadas pelo cloro e pelo sódio. Que na dose correta, na medida certa, na sua composição, tende a se tornar algo bom para nós, mesmo quando não pareça. E para quem gosta de sal, comer uma comida sem sal é muito sem graça. Só que quando a gente leva essa realidade para a vida, a gente não quer lidar com essa questão. Porque é doloroso, muitas vezes. Então, é uma coisa incrível, é uma ideia. Essa palavra, ele faz com que todas as coisas cooperem, ou ele age em todas as coisas, é uma palavra só. E dá uma ideia muito interessante, que é como se resultasse em algo muito melhor. Essa seria a tradução mais correta.
Deus faz com que o resultado final seja melhor do que isso que a gente está vivendo hoje. Então, se eu fosse fazer uma tradução dessa parte de Romanos 8, num livro separado no meu estudo, esse primeiro, versículo 28, seria isso. Porque nós sabemos que o resultado final, Deus faz com que o resultado final seja muito melhor do que as coisas que a gente está experimentando agora. E isso faz a gente ter uma perspectiva diferente, gente. Totalmente diferente. Quando a gente olhar para a dor e para o sofrimento, já fala assim, cara, uma hora essas coisas vão se juntar. E eles vão resultar em algo melhor. Mesmo que a minha expectativa seja diferente. Eu esperava algo diferente. Mas nós podemos, então, descansar nas mãos do nosso Senhor, que governa sobre tudo e sobre todos. Amém? Corrie ten Boom, ela foi uma mulher incrível, né? Lembrando das mães, né? Ela foi uma mulher incrível. Se você já leu qualquer livro de Corrie ten Boom, ela foi uma mulher incrível. E eu pude visitar a casa dela na Holanda. Ela foi conhecida por ter hospedado e salvo muitos judeus, né, na época que todos nós ouvimos da história da morte de tantos judeus ao redor do mundo. E na casa dela tem um buraco com uma lacuna, talvez desse tamanho assim. E então as pessoas entravam e ficavam naquele buraco, e ele tampava e não dava para ver. Fica um pouquinho fora de Amsterdã, essa casa. Eu costumo dizer que a diferença do museu Anne Frank e do da Corrie ten Boom é que Anne Frank é depressivo e Corrie ten Boom é esperançoso. E diante do sofrimento que ela viu do povo judeu, e depois ela foi morar na Califórnia, depois tudo isso passou, se tornou muito amiga da Calvary, do pastor Chuck, falou várias vezes em Costa Mesa. Tem uma frase dela que é muito interessante acerca do sofrimento e acerca da gente e acerca de como a gente deve olhar as coisas. Ela fala assim, ao olhar ao redor, ficamos angustiados. Ao olharmos para dentro, está falando de forma excessiva e exagerada, ficamos com depressão. Quando olhamos para Jesus, encontramos descanso. Essa é uma medida muito correta, gente. Olhe ao redor. Comece a assistir o jornal todo dia. Comece a ver a TV todo dia, toda hora, e o rádio. E você vai ser tomado por grande angústia e desespero. Porque esse mundo está terrível, gente. Está vindo no carro hoje. E aí, era uma rádio, o cara estava. E aí estava falando de não sei quem matou 3, não sei quem matou não sei quanto. Eu falei pro cara assim, tem como só mudar a rádio aí, por favor? Aí o cara, o que você quer ouvir? Vai querer qualquer coisa que não seja assassinato de 3. Que eu tô com as crianças aqui no carro, né? Comece a olhar para você como algo e você vai ser tomado de depressão. Porque o nosso melhor ainda não é, desculpa dizer, gente, não é tão bom. Porque o nosso coração, por mais que a gente ache que a gente chegou em algum lugar, por mais que a gente evoluiu de várias coisas, de várias formas, o nosso coração, ele não deseja o Senhor sozinho. Ele precisa ser calibrado constantemente. E é por isso que o culto dominical é um lembrete disso. Que o Senhor, então, recalibra as nossas afeições, os nossos amores, para que a gente possa viver para Ele a partir de amanhã. Na verdade, a partir de hoje, quando saímos daqui. Então, quando nós olhamos demais para dentro de nós somos tomados de sentimentos que não são do Senhor. De acharmos que somos algo, que temos algo a oferecer, ou que somos bons demais mesmos.
Quando, na verdade, se nós formos um pouquinho atenciosos acerca das Escrituras, a gente vai perceber que Jesus lidou com o tipo de pessoa que olhava dessa forma para si. Ele fazia de forma muito simples. Você quer olhar dessa forma? Então tá bom. Tem alguém aqui que nunca mentiu? Aí já muda o... Tem alguém aqui que nunca cobiçou? E aí Jesus então descreve, então você já quebrou todos os mandamentos. Porque você não precisa... Alguém que matou? Não, mas no seu coração já teve aquela coisa? Então é a mesma coisa. Então Jesus lida com isso de forma bem simples, cara. A lei, ela existe para nos lembrar que nós somos pecadores e que nós precisamos de graça de Jesus, gente. Então, mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos descanso de verdade. Ele fala que ele chama os cansados e sobrecarregados, ele chama para vir até ele e aprender dele, que ele nos ensinaria a viver uma vida de descanso e ritmos de graça. Então isso, olhando nessa perspectiva de que ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós temos vários olhares. Mas se nós olharmos para Cristo e confiarmos nele, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, tão atribulada e agitada que é. Santo Agostinho, frase conhecida, nossa alma está inquieta, estará até o dia de estar com o Senhor, porque nós somos feitos para Ele, para estar com Ele. E aí então ele começa todos esses termos que para alguns de nós olhar e falar assim, cara, se fosse chinês, ou grego, ou mandarim, ou inglês, ou seja o que fosse, seria mais fácil. Mas esse português aqui eu não conheço. Porque não faz parte do nosso vocabulário do dia a dia. E aí ele fala assim, que para o bem daqueles, antes de entrar no ponto teológico, ele fala do bem daqueles que o amam. Quem são aqueles? É importante pensar. Aqueles que o amam. A gente pode vir no pressuposto de que todo crente ama Jesus. E não precisa muita pesquisa para a gente chegar à conclusão que isso não é realidade, isso não é verdade em nenhum âmbito da cristandade. Mas ele coloca uma ênfase bem interessante, daqueles que o amam. E aí então segue essa lista. E aí ele fala do resultado que essa lista deve ter. Como de forma prática isso deve acontecer na vida daqueles que amam o Senhor. E aí ele começa então, um por um. Ele fala daquele que de antemão conheceu. Isso mostra a pré-consciência de Deus. Deus, ele sabe, ele conhece antes mesmo de que as coisas aconteçam. Então isso é uma característica do atributo de Deus. De forma teológica, né, a presciência, pré-conhecimento, né? Então, de forma simples, é que ele foi o criador de todas as coisas. E porque ele criou todas as coisas, ele sabe as coisas que ele criou. Ele sabe como essas coisas vão acontecer. Porque foi ele que criou. E aí, então, ele fala que os predestinou. Um termo extremamente quente no âmbito teológico. Tá, gente? Nós aqui na Calvary Curitiba, gente, estava conversando esses dias, né? Quando a gente se depara com um texto como esse, não tem como olhar de uma forma diferente do que o texto está dizendo, gente. Tá? Embora a gente não seja uma igreja reformada, nem neocalvinista. Tá? Que aí também é como se fosse explicar uma coisa falando de outra coisa que não explica nada. Tipo eu falando gíria para Lília, né?
Tipo assim, cara, o que quer dizer isso aqui? Eu vou e falo outra. Mas o que é essa outra? É essa outra. Então, até chegar, agora tem o ChatGPT, eu pergunto, como falaria isso aí para uma norueguesa tal? Aí, fala. Porque o meu linguajar é 013, gente. Então, assim, deixa eu dar uma pausa aqui nessa questão, tá, gente? Então, o Senhor, Ele nos conhece. Ele nos escolhe. Nós somos predestinados, nós somos escolhidos por Ele. E aí tem uma coisa aqui que nos ajuda a entender um pouquinho. Em alguns meios reformados, eles pulam essa parte, ou eles dão uma esticadinha nessa parte do chamou. Porque essa parte do chamou é de extrema importância para a gente. Porque a gente precisa aceitar esse chamado. Ninguém aqui foi chamado à força. Ninguém aqui está vindo aqui no domingo à força. Mas de uma consciência de que o Senhor te conhece e te conheceu, de uma consciência que Ele te escolheu e de uma consciência que Ele te chamou. Quer ver uma coisa interessante? Deus libertou o povo de Israel com sua mão poderosa? Sim. Eles não tiveram que trabalhar duro e fazer muita coisa? É isso, gente. O Senhor não levou o povo de Israel teleportado. Eles tiveram que ralar. Eles tiveram que ser um exemplo de coisa ruim e coisa boa para nós. Eles estavam numa fase muito ruim da vida deles. Aí quando eles estavam numa fase mais ou menos, estavam assim, era melhor estar lá. Tipo, era melhor estar lá onde? Quebrando pedra no martelo? Que eram escravos. Então, para nós da Calvary, isso é uma forma simples. E eu gostaria, de forma simples, poder ensinar isso para a igreja. Uma das coisas que nós temos ouvido de todos os Connect, nós tivemos o grupo número 8 do Connect, gente, tá? É que assim, uma das coisas que eu amo na Calvary é que não tem essas discussões tolas. Muita gente fala isso, todo Connect. É tão bom poder estar num lugar onde não tem essas discussões tolas. Porque que não leva em lugar nenhum e só dá briga e os caras se ofendem. Cara, você vê a galera do Twitter, no Threads, cara, a galera se pega. Aí tem que fazer o videozinho do meme lá do Bebeto e Romário, né? Se abraçando e chorando, tipo assim, cara, lá no céu, então tá tudo certo. Se quebraram, se pegaram a vida toda aí, né, cara? O baixinho mais do que... Então, gente, nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos que Ele orquestra. Nós cremos que nada sai das suas mãos, do seu controle. Mas existe algo de que Ele, da forma que Ele nos criou, nós respondemos a esse chamado. E isso é uma coisa divina. Isso não vem de nós, isso é algo de Deus, da forma que Ele nos criou. Mas existe sim, se nós formos fiéis às Escrituras, se nós não estivermos agarrado a algum ídolo, alguma coisa, nós vamos entender que existe uma história completa, não só uma parte. E essa parte é que Deus, por sua graça e misericórdia, nos fez seres participantes da sua vontade, do seu chamado e da sua redenção. E assim, quando nós falamos que nós participamos como resposta desse chamado, de nenhuma forma nós estamos falando que isso vem de nós. Que nós estamos fazendo algo para ser salvo, que isso é porque nós estamos mexendo em algo soberano. Não, é debaixo dessa crença de que nós somos escolhidos por Deus, que Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Nós então temos alegria em responder para Ele. E assim então, é o que acontece, nós chamamos de selo, nós somos selados no Senhor. E aí então nós temos essa garantia que é o Espírito Santo que habita em nós e nos faz ser filhos e filhas do Pai. E aí então ele segue adiante. Olha o resultado disso, gente. A gente olha para isso, eu estava pensando hoje, escrevi aqui nas minhas anotações. O objetivo de Deus, o alvo de Deus para com seu povo, que foi conhecido antes, que foi predestinado, que foi chamado. Olha o resultado disso, gente. Não é o resultado de
discussões. Não é um resultado de ego ou de orgulho, de um lado que está certo, de outro está errado. O resultado disso é de sermos conformes. Conformes o quê? A sua imagem e semelhança. Quando nós nos deparamos com essa realidade, desse exemplo de Jesus Cristo, nós entendemos que ser isso, conforme a sua imagem e semelhança, nos coloca num lugar de lidarmos com a vida, com as relações, com um olhar diferente. Cara, se eu sou parecido com Cristo, como será que Cristo lidaria com essa coisa aqui? Será que ele seria escroto, como alguns crentes são? Será que a gente consegue imaginar ele sendo assim? Chato? Como alguns são? Não, a gente não consegue. É muito difícil, porque a gente não tem nada, nenhuma margem para isso. Então, gente, a realidade é, Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele os criou à sua imagem e semelhança. E o alvo, o objetivo de alguém que segue a Jesus Cristo é ser cada vez mais conformado, transformado, parecido com a imagem de Jesus. Esse é o nosso objetivo de vida. Porque se nós tivermos isso em mente, nós vamos viver uma vida exemplar. Nós vamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós vamos viver uma vida que honra o Senhor no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos filhos, as pessoas ao nosso redor. E lembrando, o que quer dizer ser um seguidor de Jesus Cristo? Olhando na escola antiga, judaica, é alguém que está com seu mestre, se torna como seu mestre e pratica as obras do seu mestre. Isso quer dizer discípulo. Então nós temos algo aí pela frente que nós precisamos olhar. E ele segue adiante. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Fala dessa questão da família. Ele fala de novo no versículo 30 que e aos que predestinou também chamou, já expliquei, e o chamou também justificou. Mas um termo teológico, justificação, é um termo também quente nessa questão teológica para a gente. O que é alguém justificado? Eu não sei se você prestou atenção, se você foi um bom observador. Todos esses termos estão no passado. Eles não estão no presente, mas olhando para o contexto, a gente sabe que há um futuro. Porque, afinal de contas, nós não estamos glorificados, e é só a gente trocar meia dúzia de palavras, a gente sabe que não estamos nesse estado glorificado. Só olharmos para a nossa realidade da vida, a gente vê que nós não estamos nesse lugar glorificado. Mas nós estamos de uma forma. Então, justificados quer dizer que no Senhor, que nunca pecou, que pagou o preço na cruz pelos nossos pecados, experimentou a separação do Pai por um instante devido ao nosso pecado. E é como se então nós tivéssemos cometido um crime. E aí o juiz está pronto para dar a sentença. Não há nada que nenhum advogado possa fazer para que isso se torne diferente. E o juiz está pronto para dar a sentença de condenado. E aí Jesus, então, ele entra na sala. Ele fala assim, licença, eu posso dar umas palavrinhas? Foi eu que fiz isso aqui. Foi eu que cometi isso. Eu estou tomando o lugar dessa pessoa. E ele senta na cadeira e fala assim, agora pode dar a sentença. A sentença é dada. E aí então aquele que não tinha pecado se torna pecado para que a gente pudesse ser filhos e filhas.
E aí então, quando Cristo olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele já não vê mais aquele que quebra a lei, o pecador, o criminoso. Ele vê o seu filho. Então isso quer dizer que Cristo, na sua morte e ressurreição, Ele satisfaz toda a demanda da lei e do cumprimento de cumprir essa realidade de alguém que comete um crime. E Ele nos faz justos. Então, essa é uma das coisas que nós podemos pensar, gente. Quando Deus olha para nós lá de cima, Ele não vê o meu e o seu pecado da forma que a gente acha que Ele vê, como um vilão que está pronto a nos punir. Mas Ele nos olha como um Deus, um Pai amoroso, e vê o seu Filho em você, em você, em você, em você. Então já não há lugar diferente a não ser o de ser aceito como filho, de entender o nosso papel, do que nós somos chamados para sermos. E isso é justificação. Tudo que era necessário acontecer para que houvesse justiça e punição, Cristo fez e pagou. E aí então isso resulta numa glorificação futura, onde um dia todas as coisas vão ser renovadas. E nós então viveremos para sempre, nós teremos os nossos corpos glorificados. E todas as coisas que nos afetam hoje já não vão mais nos afetar. Então, quando a gente olha para essa realidade desse texto, gente, existe uma eternidade passada e uma eternidade futura. Alguém disse que diante dessas coisas, o sofrimento, Deus permite o que Ele odeia para cumprir o que Ele ama. Vou repetir, gente. Deus permite as coisas que Ele odeia para cumprir as coisas que Ele ama. Então, gente, o mundo está acabando lá fora. As pessoas estão cada vez mais maldosas. E as pessoas se perguntam, onde está Deus? Deus está orquestrando e preparando a gente por um lugar para cumprir a coisa que Ele ama, de juntar o seu povo para si. Num lugar onde não haverá mais lágrima, nem choro e nem dor. Então, a pergunta do versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? A gente pode responder com aleluia. Glória a Deus. Porque tudo isso pertence àqueles a quem o Espírito Santo habita e pertence ao Senhor. E nós não precisamos fazer campanha alguma para isso ser nosso. Nós não precisamos forçar a Deus a fazer nada, porque já é de direito nosso. Nós só precisamos aceitar e viver de acordo com a realidade daqueles que amam o Senhor. E amar o Senhor é vir de um pressuposto de que nós não queremos viver uma vida apática. Nós não queremos viver uma vida sem paixão, sem desejo para ver Deus fazendo coisas grandiosas no nosso meio, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos amigos, no trabalho. Então essa ajuda de Deus, ela é uma promessa duradoura. Ele tem a capacidade de fazer com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. Ele tem a capacidade de nos mostrar que nós temos uma vida triunfante no Espírito. E Ele prova de uma forma muito latente de como Ele é por nós. Olha lá. Que diremos diante dessas coisas? Que coisas são essas? Pode ser os versículos anteriores, pode ser o capítulo 8, pode ser o livro de Romanos, seja o que for que seja que Paulo tem em mente. A realidade é que se Deus é por nós,
quem será contra nós? Então a prova de Deus é por nós, é o dom de Cristo em nós. E a gente não quer ser iludido e pensar que não temos, jamais teremos coisas contra nós. Constantemente nós estamos vivendo um mundo onde todas as coisas estão convergindo para que o cristão seja odiado. Meu pastor costumava dizer, você pode falar qualquer nome em qualquer ambiente. O dia que você fala Jesus Cristo, em alguns lugares, você vai sentir o peso e a mão das pessoas que são contra o Senhor. Tem uma amiga minha, numa faculdade lá de Foz do Iguaçu, ela não se manifestou verbalmente. Alguém falou que ela era crente. E ela foi perturbada todo o tempo dela de faculdade. Rabiscavam na mesa dela, escreviam na lousa, um monte de coisa horrível, porque ela era crente. Pode ser qualquer coisa lá. Agora, crente não. Não importa qual profissão ou vocação que você está buscando naquela faculdade. O que importa é que os primeiros meses você vai sentir o Espírito que manda, que é contra o Senhor. Então, o que torna todas essas coisas diferentes é que, indiferente disso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é capaz de fazer algo? Já contei para vocês a história de um amigo meu que foi aprisionado no Irã por ser missionário. E aí ele vai diante do julgamento. E aí o juiz pergunta assim, Dan Bauman, cara, agora você fala pra gente, cara, você é um espião americano. O que você veio fazer no nosso país? E ele fala assim, eu vim aqui para pregar o evangelho para vocês. Aí ele, opa, agora eu morri. E aí ele ouve a voz do Espírito e fala assim, cara, não dá para matar quem já está morto. Você já morreu. Você está morto em Cristo. É lucro. E aí ele prega então por meia hora de forma calorosa. E aí ele é absorvido no final. O Senhor faz algo incrível e hoje ele está viajando o mundo, mais de 120 nações pregando o evangelho. Recebi uma foto dele essa semana, ele morou no Afeganistão por 12 anos, ele voltou, primeira vez que ele voltou depois da prisão. E dá para ver a alegria dele. Então não dá para matar quem já está morto, gente. Morremos com Cristo. Lembra que nós vimos na semana passada? Se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Não é verdade? E aí ele segue adiante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Cara, se a coisa mais importante que Deus tinha, Ele deu. Cara, quem dirá essas outras coisas? A coisa mais importante era o seu filho, Ele deu, e deu de forma gratuita, de graça. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Um dos nomes de Satanás é o acusador dos irmãos. Então, Satanás vai nos acusar. Mas, mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Cristo. Ele segue adiante. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Está justificado, já está pago. Ah, mas ele está devendo. Não, já está pago. Não, mas ele continua de tempo em tempo. Não, mas já está pago. Acabou. Está pago. Não é tipo essas empresas que uma vez você deveu uma vez, aí você pagou e continua o resto da vida te cobrando? Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes não precisa nem ficar devendo, é só cancelar. O pessoal continua escrevendo. Tipo assim, mano, já resolvi isso aí 1000 anos atrás, cara. Então Satanás é tipo assim. Não vou usar nenhum exemplo, né? Vai que alguém trabalha nenhuma desses negócios aí.
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, também intercede por nós. Gente, no começo do capítulo, no versículo 1, tem um versículo bem famoso, fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, olhando para esse texto aqui, eu quero chamar a atenção de uma coisa, de você, estudioso da Bíblia. Você pega esse texto de Romanos 8, e você pega o texto de Efésios 1, e você vai ter uma meditação semanal incrível. Você rabisca todos os lugares que estiver escrito nele, em Cristo, e coisa desse tipo. E você vai ver que tem tanta coisa incrível diante desse cenário. E isso é um ponto de aplicação para a gente. Todas as bênçãos que você vê em Efésios 1, em Romanos 8, em outros lugares da Bíblia, elas são exclusivas para aqueles que estão em Cristo. Se você não está em Cristo hoje, existe condenação para você, eu sinto lhe dizer. E tem como mudar isso, diante de um reconhecimento de que eu desejo estar em Cristo. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Me ajuda, eu não sei como funcionam essas coisas, mas eu quero ser do Senhor. Espírito Santo de Deus habita em mim. Sela o meu coração, para que eu possa ir para o céu. Algo assim. E o Senhor, diante da sua graça e misericórdia, vai aceitar você. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que ele rejeita. Não tem ninguém que ele rejeita. Não tem ninguém. Então, gente, a sua morte e ressurreição, ela provê isso para nós. Fala que ele intercede por nós. Cara, ele está ali torcendo por nós. Torcendo por nós, orando diante do Pai para que a gente possa ser tudo aquilo que ele deseja que sejamos. E aí, então, ele cita, o apóstolo Paulo, ele cita, né, as coisas, que aí vem o tema de hoje, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, é uma pergunta hipotética, né? Assim, ele sabe de que nada. Então, ele começa a descrever. Tem até uma música antiga que é muito legal de você decorar esse texto, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Eu sei que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não há morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, quando você tiver um dia mau, leia esse texto aqui e saiba que isso é para você que está em Cristo. E aí ele apresenta essa realidade de por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos consideradas ovelhas destinadas ao matadouro. Não preciso ir muito a fundo de lembrar que muitos dos discípulos e seguidores de Cristo até hoje morrem por causa da fé, né? E ele segue, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Com o Senhor, nós podemos vencer com um poder maior, que é o poder de Cristo. Nós podemos vencer com um motivo maior, a glória de Cristo. Não dependendo de nada, mesmo não perdendo nada, mesmo na batalha, nós vencemos com um amor maior, o amor de Cristo. Vencendo os inimigos com amor e vendo os perseguidores sendo convertidos através da paciência e bondade. Então aí ele segue falando mais, descrevendo, porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
nessa noite, gente, se você está em Cristo, tudo isso aqui pertence a você. Eu gostaria só de dar uma olhada para Efésios capítulo 1, gente. Porque é uma das coisas que deve mexer com o nosso coração. E aí sim a gente vai ter um período de louvor para responder. Ele começa, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a mesma carta, tá, gente? Ele fala assim das bênçãos espirituais que estão em Cristo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Só de forma por cima aqui, gente, só para dar um gostinho para você voltar para sua casa e ter fome pela palavra. Ele fala que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo. Então é isso que acontece quando alguém aceita Cristo. O Espírito Santo vem e habita em você e você é selado em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Que é a garantia e a herança que o nosso lar não é aqui, que nós estamos indo para o céu. Amém, gente? Eu queria ler uma historinha de criança para a gente. E aí a gente vai ter um tempo de responder. E eu gostaria de dar a oportunidade para algumas pessoas nessa noite. Imagina se você fosse uma criança de 12 anos. Tá? O livro da vida do rei amoroso. Era uma vez um rei muito sábio e amoroso, que morava num reino maravilhoso, cheio de luz e alegria. Esse rei conhecia tudo, o passado, o presente e até o futuro. Um dia o rei decidiu criar um mundo lindo, cheio de árvores, rios, animais e pessoas. Mas antes mesmo de criar esse mundo, ele já começou a escrever um livro muito especial, o livro da vida. Nesse livro, o rei anotou os nomes de pessoas que ele sabia que um dia escolheriam amá-lo, confiar nele e seguir o seu filho, o príncipe da paz, Jesus. O rei não forçou ninguém a fazer isso, mas como ele conhecia tudo, ele já sabia quem o escolheria de coração. O mais bonito era que, mesmo sabendo que algumas pessoas iriam desobedecer ou se afastar, o rei ainda preparou um plano para resgatar quem quisesse voltar. Um plano cheio de perdão, esperança e amor. Então, todas as pessoas da terra têm a chance de ouvir sobre o rei e seu amor. E aqueles que confiam no príncipe da paz e vivem com ele, descobrem que seus nomes estavam naquele livro desde o começo. Moral da história. Deus é como esse rei. Ele sabe tudo.
ama profundamente e tem um plano para cada pessoa. A predestinação mostra que mesmo antes de nascermos, Deus já pensava em nós com amor e sabia que responderíamos em segui-lo. Vamos abaixar nossa cabeça, só por um instante.